meus queridos telespectadores de Viçosa e região, obrigada pela audiência e apoio constante. Lembrando que nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi, não é verdade? A partir de agora, a nossa conversa é com a doutora Ana Flávia, defensora pública da comarca de Viçosa. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, Soninha, e você? Prazer falar com você. O prazer é sempre meu de estar aqui, né? Sempre batendo essa conversa, tendo essa conversa boa, né? Do dia a dia, do nosso trabalho. Doutora, eu gostaria que você explicasse para nós o que é a Defensoria Pública, para que serve, o que faz. Pois é, que muita gente acha que defensor público é advogado de pobre, né? É isso que a gente ouve sempre. Eu ia falar isso, mas eu preferi não... Exatamente. E não é isso, né? A defensoria é bem mais ampla do que só... É claro que às vezes a gente faz atribuições típicas de advogado, que o advogado também faz. Orienta, né? De orientar, de peticionar, de fazer audiência. Mas a defensoria pública, ela tem a função constitucional de prestar orientação jurídica, gratuita e integral a quem não tenha condições de contratar um advogado. Isso é fato. Mas também a gente também tem a vocação da atuação extrajudicial. Então a Defensoria Pública ocupa espaços em que o judiciário nem precisa chegar. Então a gente consegue solucionar litígios, solucionar os problemas, né, que as pessoas trazem na Defensoria de uma forma consensual, sem nem mesmo acessar o judiciário. Então, por exemplo, a Defensoria Pública, ela tem como vocação e preceito constitucional atuar, por exemplo, para as populações vulneráveis, não só os pobres, né? Porque a gente acha assim, assistidos, necessitados são só as pessoas pobres. Não necessariamente. É a população vulnerável. Então, por exemplo, quando a gente fala de violência doméstica, que é um assunto que me é muito caro, né, Soninha? Como você sabe disso. Então, por exemplo, na questão da violência doméstica, a Defensoria Pública não atua apenas na questão processual, ela atua na orientação, na conversa com essa mulher, independente da classe social. Né? E a gente sabe que a violência, ela perpassa classe social, raça e tudo mais. A Defensoria Pública também atua em situações extrajudiciais, como, por exemplo, a gente tem aqui em Viçosa o Programa Casa das Mulheres, o PMTI, que é o Programa Municipal da Terceira Idade, que também tem a atuação da Defensoria, que é uma atuação extrajudicial, que está fora do processo, que é de orientar os idosos, deles terem noção dos direitos que eles têm, eles chegam com dúvidas. Se houver necessidade, vai se propor uma ação, mas no primeiro momento é de orientá-los, de dizê-los sobre os financiamentos que a gente vê tão frequente nos idosos, né? Essa questão dos empréstimos consignados, que eles nem sabem o que estão fazendo. Nem sabe que está devendo. Exatamente. É, né? tipo assim, o moço falou que era para me pegar, eu peguei, agora não sei como pagar. Exatamente. Então, assim, antes de que isso aconteça, dá essa orientação. Então, tem a atuação da Defensoria junto ao PMTI. Né? Então, a Defensoria, atualmente, no estado de Minas Gerais, por exemplo, de acordo com esse desastre que teve em Brumadinho, a Defensoria está desde sempre atuando ali, né, junto às famílias que perderam tudo, seus lares, seu trabalho, né? E a Defensoria está prestes a homologar um acordo extrajudicial. Ou seja, as famílias vão fazer um acordo diretamente com a Vale por intermédio da Defensoria Pública, ou seja, com uma orientação direta, né, de uma instituição que vai zelar pelos interesses dos atingidos, né, por esse acidente, e que elas vão receber de forma mais rápida, mais ágil essas indenizações. Então, a Defensoria, ela atua em todas as áreas, praticamente. Em todas as áreas e fora do Judiciário. Fora do Judiciário. Então, é perfeitamente possível que se faça acordo só na Defensoria, sem que seja necessário homologar em juízo. E é claro que, às vezes, também é necessário as ações judiciais. Elas são essenciais. E, quando for necessário, a Defensoria também faz. Também está junta. Está nesse momento. E, no caso de Viçosa, a Defensoria atua não só em Viçosa, mas em outros municípios também. Sim, a gente atua na comarca de Viçosa, né, que são os 5 municípios, que é Viçosa, Canaã, Cajuri, Paula Cândido e Coimbra. Então, são esses 5 municípios que fazem parte da comarca de Viçosa, que é a comarca que o Judiciário atende. Então, nós atendemos a população de toda essa região. Aqui em Viçosa, nós somos hoje 4 defensores públicos, né, para toda a demanda da comarca, né? Então, é bastante Então, coisa. é separado por área, vocês? Sim, nós somos 4 defensores e somos divididos em
A gente tem família, direito de família, que sou eu que faço, e Casa das Mulheres, que é a minha atribuição. O Dr. Glauco, que faz direito civil e fazenda pública, e aí fazenda pública entre as ações de medicamentos e tudo mais. O Dr. Horácio, que faz criminal e execução penal. Execução penal são os presos, né, para ter orientação no presídio, para os direitos aos benefícios e tudo mais. E a doutora Vicenza, que divide com ele o penal e infância e juventude. E qual o assunto que mais tem demanda lá? Olha, geralmente é o criminal, né, e o direito de família. São as demandas maiores da Defensoria. A gente costuma dizer que em torno de 80% a 90% dessas demandas estão a cargo da Defensoria Pública. Então é uma demanda muito alta, né, Soninha? Muito. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né, sobre como a nossa população está empobrecida, né? E isso gera um aumento na procura das instituições que podem dar uma segurança, que podem acessar os direitos, e a Defensoria é uma delas. Então a gente percebe quando há perda de direitos, quando o país passa por uma crise financeira, isso reflete diretamente do nosso trabalho. A gente consegue perceber que a população vai nos procurar, né? E a gente percebe o contrário também. Então, a gente vê pelo movimento diário dos atendimentos da Defensoria que, às vezes, no período, por exemplo, em que é época de colher café, por exemplo, é uma época que as pessoas procuram menos a Defensoria, porque elas estão trabalhando, elas estão indo atrás, né, do seu sustento e tudo mais, então elas sentem menos necessidade de buscar, porque elas também estão correndo atrás de outras coisas, né? Então a gente percebe que impacta diretamente. Isso só nos faz concluir, né, de que assim, se a gente tem uma população empoderada dos seus direitos, com boa condição financeira, com uma boa estrutura de educação, de saúde e tudo mais, que essa população tende a se instruir, a procurar o judiciário quando for necessário, procurar a defensoria, mas que isso tende a diminuir porque elas estão ali escrevendo a sua própria história por elas mesmas, né? E quando elas procuram a defensoria, a pessoa procura a Defensoria Pública, a Defensoria acompanha nas audiências? Como é que faz? Sim, o que acontece? O assistido, quando ele vai nos procurar, a gente faz uma triagem para ver se ele é assistido mesmo da Defensoria, no caso da demanda judicial, né? Que quando é fora da demanda, né, quando não precisa de processo, por exemplo, na violência doméstica. Chega uma mulher lá com violência doméstica, eu vou atender ela, independente da renda que ela tiver, a gente vai fazer os pedidos de medidas protetivas, ela vai ser orientada. Sim. Né? A mesma coisa com relação ao idoso, a criança, ao adolescente, então essa população vulnerável a gente vai atender independente da classe social. Se for necessário propor as demandas, é que a gente vai avaliar se é o caso ou não da Defensoria assistir. Mas a pessoa foi lá, por exemplo... a Defensoria, ela assiste, ela analisa essa assistência através do salário que a pessoa ganha? Sim, o nosso critério são 4 salários mínimos a renda familiar. Até 4 Até 4 salários mínimos a Defensoria Pública atua. E aí, nesse caso, a gente faz essa primeira triagem, de saber se é aquela pessoa que está nos procurando, se ela entra nesse critério, né, da hipossuficiência que a gente necessita, né, de ter a comprovação da renda, da família, do grupo familiar, e a partir daí, se ficar comprovado que ela realmente tem essa questão financeira que abarca a Defensoria, a gente então vai atuar no processo para ela. E aí a gente passa a lista de documentos e tudo e vai iniciar o processo. E a partir dali a gente acompanha a pessoa do início ao fim. A gente faz a peça, né, que a gente chama que é a petição, a gente vai nas audiências, acompanha, se tiver que fazer recurso a gente faz. Então somos nós que estamos ali do início ao fim do processo junto com a pessoa. E vocês acompanham, ajudando, orientando o tempo todo? O tempo inteiro, né? Então, porque assim, às vezes a pessoa vai e às vezes fica com dificuldade de falar com o defensor, porque a fila é muito grande, mas nós que estamos diariamente ali durante o processo e com a pessoa durante o processo inteiro. E o tempo que demora é o mesmo para qualquer outra pessoa? Sim, Soninha. Muita gente acha, né, assim, porque... Vai ficar mais tempo, porque como é Defensoria Pública, é órgão público, é gratuito... Isso vai demorar 10 anos. Vai demorar muito, meu processo não anda, a gente recebe essas reclamações, né? Mas isso não se deve a estar na Defensoria. Isso se deve à morosidade do judiciário, né? A gente sabe hoje em dia que as demandas, as pessoas estão litigando muito, e isso gera um inchaço, né, no Poder Judiciário. Então, os processos são lentos mesmo, são morosos. E dentro do que é possível, né, se é uma coisa muito urgente, a gente tenta despachar com o juiz, ver o que pede uma liminar, ver o que é possível fazer para agilizar o processo da pessoa. Mas, de forma geral, isso não se deve à Defensoria, se deve a toda a estrutura do Judiciário, não à Defensoria exclusivamente, né?
E quando o problema é de criança também, é defensoria? A Defensoria Pública também atua. Quando a doutora Vicência que atua na infância e juventude, então, por exemplo, quando uma criança sofre maus tratos dos pais e ela é abrigada e tem a medida de proteção, a Defensoria vai acompanhar para saber o que está acontecendo naquela situação também. Então, a nossa atuação é bastante ampla, né, Soninha? 24 horas no ar. E, assim, a Defensoria, a gente tem uma outra questão que, assim, a gente ainda não está totalmente estruturado no nosso país. Isso é uma questão nacional e em Minas não é diferente, né? Nós temos previsto em lei, por exemplo, em torno de 1.200 cargos, são 1.200 cargos de defensores públicos. Hoje nós temos a metade deles ocupados. Então, aqui em Viçosa, nós ainda temos 4 defensores. Então, a gente consegue, de certa maneira, abarcar todas essas áreas que a gente conversou, né? Do direito de família, do direito civil, que são essas ações de uso capião, inventária, ações de medicamento, e o penal e a infância. Mas também existem cidades que têm comarcas que nem defensores públicos têm ainda, está provido, né? Então a gente sofre porque, pensa bem, metade dos cargos estão ocupados, o nosso estado é um estado gigante, com muitas comarcas, e a gente não consegue estar em todas as comarcas, o que é um prejuízo para a população, né? E além disso, a gente sofre também com a questão da estrutura, né? A Defensoria Pública ainda está se estruturando, não tem estrutura como a gente gostaria que tivesse, né? Como o Judiciário, o Ministério Público tem, porque eles têm verbas próprias, né? A Defensoria Pública ainda não tem. Então, isso dificulta um pouco que a gente tenha uma estrutura adequada para atender melhor o cidadão que nos procura. Doutora Ana Flávia, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. E você, telespectador, segura a onda aí que é rapidinho. Viação União, há 42 anos crescendo junto com Viçosa. Viaje conosco, use nossos serviços. Viação União, a menor tarifa do Brasil. Viação União, oferecendo o melhor em transporte coletivo com ônibus modernos e confortáveis. Já estamos de volta, hoje entrevistando a doutora Ana Flávia, defensora pública da comarca de Viçosa. Doutora Ana Flávia, eu gostaria de conversar agora neste segundo bloco sobre feminicídio. O que é o feminicídio e, enfim, vamos dar um gancho junto com a Defensoria Pública. A gente tem a atuação no programa Casa das Mulheres, né, Soninha? Então, a gente lida muito com a questão da violência doméstica, violência familiar contra a mulher. E a gente tem recebido, né, tem visto na mídia muitos e muitos casos de feminicídios, né? E aí surge a dúvida. Eu acho que as pessoas, aos poucos, estão se apropriando, né, do que vem a ser o feminicídio e tudo. Porque o homicídio é o homem, feminicídio é a mulher. Na verdade, ou não assim, necessariamente? Não necessariamente. Pode ocorrer homicídios em que as vítimas sejam mulheres. Mas a diferença básica entre o homicídio e o feminicídio é que é quando as mulheres são assassinadas pela condição de serem mulheres. Então, significa assim... Então, por exemplo, se eu estou num sinal, e aí alguém vem me assaltar, e nesse assalto eu sou assassinada, isso é um latrocínio, é um roubo seguido de morte. Então, não é porque eu sou mulher que eu fui assassinada, é porque o roubo que deu errado, enfim, ou a pessoa tinha aquela intenção de matar. No feminicídio, não. O feminicídio, a mulher é assassinada porque ela é mulher. Então, significa assim que... Ou seja, quando a violência é em casa, por exemplo. Aí, sim, existe uma violência de gênero. Então, pode ser, por exemplo, na rua. Um estupro, por namorada, exemplo. Namorado, companheiro, marido. Ou, por exemplo, um estupro que decorre de uma morte. Né? Então, às vezes a intenção do cara sempre foi assassinar aquela mulher. Ele, às vezes, não tem uma relação íntima de afeto, mas ele entende que aquela mulher vale menos. Porque a questão do feminicídio é essa, né? A gente, quando lida com feminicídio, com
violência doméstica, a gente está trazendo o que a nossa sociedade, como a nossa sociedade vê a mulher. Né? A gente vive numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, em que a vida da mulher vale menos do que a vida do homem. Né? Em que a segurança da mulher não tem valor. Né? Nós cumprimos determinados papéis na nossa sociedade que muitas vezes nos coloca nessa situação de vulnerabilidade tão grande. Né? Então, por isso que o feminicídio foi tão importante, né? A lei de 2015, e a mídia, eu acho que aos poucos se apropriou do termo feminicídio, e por isso que a gente tem visto tantos dados, e é triste a gente ver que o nosso país está em 5º lugar no mundo de feminicídios. Então, a cada 12 horas, uma mulher é assassinada simplesmente porque ela é mulher. Né? Então, é uma questão alarmante. E o que é mais difícil, né, nesses dados, quando a gente vai olhar a questão da violência doméstica, a questão do feminicídio, é que as mulheres são mortas pelas pessoas dentro de suas casas, pelas pessoas que elas amam, né? Tem sempre alguém com relação familiar, um marido, um ex-marido. Então, é onde ela deveria se sentir segura, é onde ela é violentada, né? É onde ela sofre todas as formas de violência até perder a morte, perder a própria vida, né? E é por isso que o feminicídio ele tem que ter uma reprovação maior. É uma forma do Estado dizer assim, olha, a gente não pode permitir, são crimes diferentes. Uma coisa é uma pessoa morrer na rua por um crime violento, não que isso não seja grave, é grave. Mas a gente tem que conseguir compreender que aqui a gente está matando, quem está sendo morta é uma mulher porque ela é mulher. Ela está sendo morta e assassinada por alguém que não consegue entender que ela é igual a mim. Né, que homens e mulheres são iguais. Então, parte desse pressuposto. Né? Não consegue respeitá-la, né? Não consegue respeitá-la. E essa é uma construção cultural, né, Soninha? A gente, quando fala das relações de gênero, da violência doméstica, do machismo, do patriarcal, é exatamente isso, né? A gente cria algumas construções sociais que legitimam essa situação, né? Quem aqui nunca ouviu aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Né? Todos nós fomos criados sobre, né, esses jargões. Sim. E a gente acha que realmente é isso. Ou então que a mulher apanha porque gosta, porque senão ela já tinha saído daquela situação. Então isso a gente legitima que a mulher continue nessa situação de vulnerabilidade, sem conseguir compreender que não é isso, né? Claro que nenhuma mulher está numa situação de violência porque ela quer. Existem outros fatores ali. A construção social, de que muitas vezes o casamento ele é eterno, de que tem que durar uma vida inteira, de que a mulher tem que aguentar, tem que suportar o marido como quem quer que seja. A esperança de que melhore também. A esperança de que melhore, aquilo de achar assim, eu vou fazer bem para ele, eu vou fazer ele mudar de vida, né? E aí, com isso, a gente acaba ficando nessa situação de violência. E a Defensoria Pública aqui em Viçosa, no caso, vocês têm estatística disso? Do feminicídio, não. A gente tem as estatísticas da violência doméstica que a gente atende na casa, né? Então, no ano passado, por exemplo, que lá na casa das mulheres a gente faz esse acolhimento dessa mulher, né? O atendimento, e aí, se for o caso, a gente vai demandar as medidas protetivas, fazer as ações judiciais, e lá na Defensoria, lá na Casa das Mulheres, ano passado a gente atendeu 810 mulheres. Então, assim, em 2018. E se a gente for parar para pensar, isso é um dado, para mim, numa cidade como Viçosa. Mas aí, no caso, não querendo dizer que é pouco, mas no caso matou a mulher ou foi só violência? Então, não querendo dizer que violência é pouco, não é Não, isso? entendi. Dados de feminicídio a gente não tem. Não tem. Não. Não que não exista, né? A gente sabe de alguns casos que aconteceram, mas a gente não tem essa estatística. A gente tem a estatística da violência doméstica, né? E que é assustador. Se a gente for parar para pensar que 810... muita coisa, 800 ano passado. Ano passado. Então, e pensando que, assim, que a Defensoria, que a Casa das Mulheres é de segunda a sexta apenas, né? Que a gente faz esse atendimento de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. E que isso é muito subnotificado, porque a gente sabe o tanto que as mulheres têm dificuldade de denunciar. A maioria também acho que não denuncia, ou não, já mudou esse quadro, estão denunciando. Então, a gente tem percebido algumas mudanças, né? Quando a gente veio para Viçosa, que o programa começou a funcionar em Viçosa e ele começou a ter uma visibilidade, a gente percebeu um aumento. E agora, com as denúncias do feminicídio, que tem aparecido todos os dias nos jornais, isso tem alarmado muito as mulheres. Eu acho que as mulheres, quando elas veem essas notícias, elas pensam assim, olha, comigo isso pode acontecer. Então, eu não posso deixar chegar nesse ponto, eu tenho que tomar uma atitude antes disso. Primeiro acontece a violência,
Depois vem o feminicídio, né? Sim, a gente costuma dizer que a violência doméstica, ela não começa, não é no primeiro dia que o cara vem e tenta te matar. Não. Né? Ela é muito sutil, é de uma forma que a mulher às vezes nem percebe. Começa com palavrão, com isso, com aquilo. É a violência psicológica, né? Que são os xingamentos, a humilhação, é aquele namorado que lá na época do namoro já começa a falar com ela assim, ah, você não está bonita hoje, você está engordando, você não faz comida como fazia antigamente, né? Você não cuida dos filhos direito, como se essas responsabilidades fossem só das mulheres, né? E a partir daí começa então a violência psicológica. Essa violência psicológica mina a autoestima da mulher, a mulher vai entendendo que ela não tem condições mesmo. Vai recuando também. Vai recuando, vai se sentindo oprimida, deprimida, né? E como ela tem que manter aquele relacionamento, ela vai ouvindo aquilo e interiorizando. Até que vem, de repente, uma violência física mais leve, né? Às vezes um tapa, um empurrão, e isso vai sendo uma gradação até que chega ao feminicídio. Então, quando a gente começa a ver tantos dados de feminicídio, as mulheres começam a falar assim, opa, isso pode acontecer comigo. Então, a gente percebeu que houve um aumento nas denúncias, sim, da violência doméstica. As mulheres estão denunciando mais, as mulheres estão correndo atrás dos seus direitos. Acredito que muito pelo medo do feminicídio, a gente não sabe direito ao certo, mas também porque aqui em Viçosa a gente tem o programa da Casa das Mulheres. Então, isso também faz com que elas se sintam amparadas, porque é muito difícil onde você não tem uma estrutura que possa acolhê-las e atendê-las, né? Então, como elas sabem que em Viçosa isso existe e o risco, né, da morte é realmente real, elas têm procurado mais os equipamentos, sim. E as denúncias na Casa das Mulheres vêm também da região? Esses municípios que compõem a comarca de Viçosa? Sim, a gente atende a toda a comarca, né? Que como eu disse aqui, que são os 5 municípios, a gente atende toda a comarca. E tem muita denúncia? Dos outros municípios com relação à violência praticada? Tem, mas ainda é pouco, sabe, Soninha? A maioria, mais de 90%, é de Viçosa, da cidade de Viçosa. Porque é isso, né? A mulher, vamos supor, ela está lá na zona rural de Paula Cândido. Aí ela sofre violência na sexta-feira. Aí ela tem tempo de pensar, fica sábado, domingo, é longe, ela tem os afazeres dela, ela acha que aquilo vai passar por toda uma construção, ela acaba não denunciando. Essa é uma preocupação que a gente tem, principalmente com as mulheres do meio rural. Né, são mulheres que estão ainda mais isoladas, porque como é que fala? Os imóveis, né, são mais distantes, de mais difícil acesso, de mais difícil acesso ao centro, e existe uma cultura ainda mais forte do patriarcado ali, do machismo e tudo mais, então elas têm mais dificuldade de romper com o ciclo da violência, sabe? E aí, com isso, a gente tem buscado acessar essas mulheres. Então, a gente sempre faz, assim, às vezes faz palestras em outros municípios, justamente para que essas mulheres entendam quais os direitos que elas têm, onde elas podem buscar. E o ideal é que os municípios, né, mesmo sendo perto, porque a gente sabe que Paula Cândido é longe, mas nem tanto, mas que às vezes para a mulher é difícil denunciar, né? Que nesses municípios a gente já buscou e tem buscado aos poucos que esses municípios também se reestruturem para receber essa mulher, para acolher, que ela possa denunciar, né, através dos CRAS, enfim, para que eles possam, então, ter esse acolhimento dessa mulher, para que ela se sinta confortável para denunciar. Doutora Ana Flávia, a sua mensagem aos nossos telespectadores. Sonia, agradecer, né, mais uma vez o convite, e a mensagem que a gente sempre deixa é essa, né, principalmente em relação à violência doméstica, que as mulheres não deixem de denunciar, que elas procurem apoio, que elas vá às casas das mulheres, vá à delegacia, vá à defensoria, mas que busquem uma outra forma de vida, porque se elas não denunciarem, o feminicídio realmente pode vir a acontecer. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Pessoal, até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada pela audiência, um abraço a todos, fique com Deus que eu vou também.